Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, podem se assentar. Abram comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que foi me dada. Se você puder desligar o ventilador, Regi, por favor. Agradecer a Deus pela oportunidade que foi me dada, agradecer aos pastores, a toda a liderança, agradecer a todos aqueles que fazem parte deste culto, que trabalham para que esse culto aconteça, a Gonzaga, que não pôde estar aqui nessa noite, a vida da Tedesco, a vida da Amanda. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e eu louvo pela vida de vocês. Gostaria de parabenizar todos aqueles que vieram antes de mim e ministraram aqui em cima, e encorajar os jovens que virão após mim também para ministrar. Hoje sou eu, amanhã pode ser você, e que o Senhor use a vida de cada um. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, a gente está aqui na mesma guerra, lutando contra o mesmo inimigo, com o mesmo propósito, levar a palavra do Senhor, alcançar vidas. Existem 3 tipos de filho: o filho ansioso, o filho obediente e o filho negligente. O filho ansioso é aquele que o pai nem pediu para ele estar fazendo e ele já está indo, está fazendo do jeito dele, na hora dele, da forma que ele acha que é para fazer. Existe o filho obediente, que na hora que o pai pede, ele vai e atende e faz como o pai pediu. E existe o filho negligente, que é aquele que o pai pede uma vez, o pai pede 2, o pai pede 3, e ele procrastina, ele deixa para depois, ele posterga, ele não faz. Por que você está falando isso, Ana? Porque eu fui essa filha negligente. Deus já vem falando comigo para trazer a palavra já faz alguns meses, e assim como Jonas, eu só fugia. Mas na multidão de conselhos se encontra a sabedoria, e eu aconselho vocês, jovens, quando vir a oportunidade, não negligencie, seja um filho obediente, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurarem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirá melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço um filho de Jessé que sabe tocar bem. E mais do que isso, ele é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Amém? Davi é um dos personagens mais conhecidos de toda a palavra do Senhor, de toda a Bíblia. Em um ranking dos personagens mais conhecidos, mais citados na Bíblia, Davi está entre o 2º lugar, ele só perde para Jesus. Davi, ele é muito citado, ele é muito conhecido. Quem teve a oportunidade de crescer num berço evangélico e crescer dentro da igreja, a história de Davi nos acompanha desde criança. Tenho certeza que ali na salinha das crianças, ali na casa das crianças, ou na salinha ali na IBD, com certeza já foi falado de Davi para nossas crianças. É um personagem que nos acompanha desde sempre, sempre. Davi esteve presente, Davi é muito conhecido. Davi, ele é conhecido por... Se a história de Davi fosse colocada numa série, cada episódio seria um desafio diferente que ele ia enfrentar. Só que de tantos desafios que Davi já venceu na vida, eu quero falar aqui sobre 2 em particular. O primeiro é quando ainda jovem, ele derruba um gigante chamado Golias.
e ele mata esse gigante. O segundo é quando, ainda também jovem, ele é chamado para acalmar Saul. Na nossa vida também não é diferente, terão momentos, terão desafios na nossa vida em que a gente vai ter que enfrentar. Só que existem dois tipos de desafios: o desafio Golias e o desafio Saul. Golias você mata, mas Saul você acalma. Apesar de Davi ter passado por grandes desafios em toda a sua história, Deus o coloca como rei sobre Israel. Só que até esse dia dele se tornar rei chegar, muita coisa acontece. E para falar bem a verdade, o plano original de Deus nunca foi que Israel tivesse um rei carnal. E eu quero trazer a vocês, quero que a gente converse um pouco aqui nessa noite, que a gente faça uma retrospectiva na história de Israel. Tudo começa lá em Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor chega a Abraão e fala assim: Abraão, sai de sua terra, do meio de sua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação. O tempo se passa e aquilo que Deus promete se cumpre. A nação de Israel, que Deus um dia prometeu, ela é formada. Deus prometeu uma nação, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e ele se cumpre, essa promessa se cumpre. Eu imagino aqui que a nação de Israel foi uma nação pensada por Deus. O pastor Bruno está aqui, se eu cometer alguma heresia, depois ele me corrige. Mas eu imagino assim que Deus, antes mesmo de fazer a promessa a Abraão sobre a nação de Israel foi uma nação que foi pensada, projetada, arquitetada pelo próprio Senhor. Ele pensou na nação, ele desenhou a nação, ele planejou, ele arquitetou. E mais do que isso, nos seus planos é para a nação de Israel ser uma nação diferenciada. Deus não criou a nação de Israel para ser qualquer nação, para se igualar às outras nações. Israel, eu estou te criando para você ser diferente, para você ser santificada, separada. Eu quero você, nação de Israel, criada por mim para glorificar o meu nome, para aparentar, ter a minha face. Nação de Israel, eu vou criar você para ser diferente das outras nações, para ser separada, ungida, nação santa. E mais do que isso, eu, o próprio Deus, serei o rei de vocês. Estudando a palavra, eu encontrei uma definição para rei que eu achei muito interessante. Rei é aquele que exerce uma função sem limite de poder ou de tempo. E isso é muito notório na nação de Israel. A nação de Israel, eles em um dado momento se encontram escravos no Egito, num jugo de escravidão, e eles clamam ao Senhor por misericórdia para os libertar. E o rei deles então levanta um libertador chamado Moisés para libertar aquela nação, para libertar a nação que ele criou, a nação que ele projetou, a nação que ele separou para ele. Agora se encontra nesse jugo de escravidão. A nação de Israel então pede por libertação e o rei deles atende. O Senhor levanta Moisés e Moisés liberta aquele povo. E caminhando na história, você conhece, Moisés então liberta a nação de Israel e eles passam um prazo, um período no deserto. Por consequência deles mesmos, eles acabaram passando mais tempo no deserto do que eram para passar. Mas mesmo diante, às vezes ali da desobediência deles, que fizeram eles passar mais tempo no deserto, mesmo assim o rei deles estava ali dia após dia, noite após noite, cuidando da nação de Israel. A nação de Israel, mesmo em meio à desobediência, não ficou oculta aos olhos do Senhor.
o rei deles estava ali cuidando deles dia após dia, noite após noite. Estudos dizem que um deserto durante um dia pode chegar até 50 graus. Não está muito diferente do que a gente viveu nessa semana aí, nesse calor que fez. Mas à noite, isso é durante o dia, mas à noite a temperatura pode chegar a temperaturas negativas, a menos de 10 graus. Essa diferença grotesca de temperatura é muito prejudicial para a saúde, mas mesmo assim o rei deles, até da saúde de Israel, cuidava. Ei, Senhor, a gente está aqui no deserto, é sol, é quente, é de dia, não tem problema, eu estarei com vocês como uma nuvem, guiando vocês, protegendo a saúde de vocês. Mas, Senhor, à noite é muito frio, não tem problema, eu como uma coluna de fogo estarei aí para aquecer vocês. Esse era o rei que cuidava da nação de Israel, até da saúde o rei deles se preocupava. Esse era o rei que a nação de Israel tinha. Como é bom a gente comer comida nova todo dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque até da alimentação o rei deles cuidava. Todo dia um maná novo caía do céu para alimentar aquele povo. Até da alimentação o rei deles cuidava. E as roupas, o Senhor conservou a roupa deles durante 40 anos. Até nas roupas o rei de Israel, o rei deles se preocupava. Era na saúde, era na alimentação, era no clima, na temperatura. Que rei é esse? Era um rei de detalhes que nunca deixou passar nada despercebido. Era ele que estava guiando aquele povo dia após dia, noite após noite. Era esse o rei que a nação de Israel tinha. Era esse o rei que guiava eles todos os dias. Passando então do Egito, do deserto, Moisés então falece, ele deixa um sucessor chamado Josué, e Josué então cuida daquele povo, lidera ali, guia eles. E lembra que eu falei que um rei, ele exerce uma função sem limite de poder. Ele estava ali como uma nuvem, como uma coluna de fogo. O rei é aquele soberano, é a supremacia. O que ele falou está falado. Se é sim, é sim. Se é não, e ninguém vem contra. Isso é um rei. E mais do que poder, ele era dono do tempo. Josué capítulo 10, versículo 12 e 13. A nação de Israel estava lutando, guerreando. Josué, a Bíblia fala que Josué exclamou a Deus para que o sol parasse. E o sol parou durante um dia inteiro, porque esse era o rei de Israel. Até do tempo ele tem domínio, até do tempo ele tem poder, até o tempo ele controla. Esse era o rei que Israel tinha. Esse era o rei que guiava a nação de Israel, dia após dia, noite após noite. A nação de Israel, então, Josué também vem a falecer, só que Josué não deixou nenhum sucessor, ninguém ali para liderar eles, caminhar com eles. E a nação de Israel, então, começa a se afastar da presença do rei deles, a se afastar da presença do Senhor, a virar as costas, a formar ídolos para eles, a não se importar mais com o Senhor, a conquistar coisas longe da presença do Senhor. Mas tudo aquilo que a gente conquista longe da presença do Senhor, um dia nos trará consequências negativas. E a nação de Israel então começa a perceber isso, e eles começam então a se arrepender de ter se desviado do Senhor, mas aí eles clamam a Deus pedindo por misericórdia, e o rei deles os atende. O rei deles os atende, levanta um outro libertador, aquele libertador coloca eles no estreito de novo, na direção correta, e aquela geração vai indo com o Senhor. Só que daí o libertador morre, a nação de Israel então vira as costas para o Senhor de novo, e tudo aquilo que a gente conquista longe da presença do Senhor nos trará consequências negativas. A nação de Israel viu isso, sentiu isso e clamava ao Senhor. O Senhor vinha, levantava outro libertador. A misericórdia do Senhor, mesmo nesse ciclo
vicioso da nação de Israel, a misericórdia do Senhor os alcançou durante muitos anos. Mesmo na desobediência, o Senhor estava ali com eles, o Senhor estava ali, eles clamavam, eles se arrependiam, e a nação de Israel nunca ficou sem o rei. O Senhor estava ali cuidando, liderando, guiando aquele povo, nunca foi esquecido. Só que passa-se muitas gerações, muitos libertadores nasceram, morreram, até que chega em um libertador chamado Samuel. Samuel, ele foi um juiz ali naquele tempo, que liderava, que cuidava daquele povo. E um dia Samuel estava ali na dele, Samuel que cresceu ouvindo a voz do Senhor desde criança. Ele conhecia a nação de Israel, ele sabia como liderar, como cuidar da nação de Israel. Um dia ele estava ali, só que a Bíblia fala que, já pulando um pouquinho mais para frente, a Bíblia fala que Samuel já era muito velho. Chegou um tempo em que Samuel já estava muito velho. E ele então prepara os sucessores para vir a partir dele, para cuidar daquela nação. Ele coloca os seus filhos, Joel e Abias, para cuidar daquele povo. Só que a Bíblia relata que Joel e Abias não queriam nada com o Senhor, eram meninos gananciosos, dados a subornos, não queriam nada com Deus, eles não seguiram o caminho de Samuel. E a nação de Israel começou a perceber isso. Eles viram que Samuel já estava ficando velho e viram que aqueles que eram para suceder Samuel já não queriam nada com o Senhor. Então eles chegaram a Samuel e falaram: Samuel, a gente tem uma ideia. A gente está vendo que você já está velho demais, os seus filhos não estão muito aptos para o cargo. A gente teve uma ideia. Dá a nós um rei. Eu imagino Samuel, aquele que estava com o Senhor todo o tempo, que ouvia a voz de Deus, que cresceu ouvindo a voz de Deus, ouvindo esse pedido. Aquela nação a qual o Deus era o próprio rei deles, que vinha cuidando da temperatura, da saúde, da alimentação, das roupas, a sua infinita misericórdia. Aquela nação que tinha Deus como rei, agora acaba de rejeitar o próprio Deus como rei deles, pedindo a Samuel um rei carnal para eles ali. Ei, Samuel, é que, sabe, pintou um feriado aí semana passada, a gente pegou o nosso carro e foi viajar, foi visitar as outras nações. A gente viu que eles têm um rei, só a gente não. Mas como assim vocês não têm um rei, nação de Israel? Se é o próprio Deus que libertou vocês até nesse momento, se é o próprio Deus que estava com vocês até agora, como assim vocês não têm um rei? Como assim vocês querem pedir a mim um rei? Samuel muito se indigna com o pedido daquele povo. E ele vai para Deus orar. E Deus olha para Samuel e fala: Samuel, fique em paz. Não é você que eles rejeitaram, é a mim. O próprio Deus, o próprio rei que libertou eles, que ficou com eles todo esse tempo, foi a mim que eles acabaram de rejeitar. Eles estão pedindo um rei, então dê a eles um rei. Eu vejo aqui a nação de Israel como um filho birrento, que fala: eu quero, eu quero, eu quero. E Deus é como um pai sábio que olha e fala: você quer? Eu vou te dar, mas saiba que isso não é o desejo do meu coração. E por não ser o desejo do meu coração, as consequências daquilo que você está pedindo vão vir. E Deus então permite que Samuel vá e unja um rei para Israel, assim como o povo estava pedindo. A Bíblia relata então que Samuel vai e unge um homem chamado Saul. Quem era Saul? Saul, a Bíblia relata que era um homem de boa aparência. Era um homem alto, bonito, ombros largos. Sabe aquela pessoa assim que eu imagino que naquele contexto a nação de Israel olhou e falou: nossa, esse é o cara. É isso que a gente quer, é isso que a gente está pedindo, é isso aqui mesmo. Tem cara de rei, tem jeito de rei, tem beleza de rei, é ele.
É isso que a gente quer. Samuel então unge o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Tem um livro muito interessante que diz, ele se chama Lealdade e Deslealdade. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, ele é muito bom. E ele fala, nesse livro, ele relata que se você quer conhecer o coração de um homem, dê poder a ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque Saul, ele era um homem do clã menor ali da sua família. Ele veio de uma das menores tribos, mas o Senhor fez dele um rei. Até então ele aparentava ser uma pessoa obediente, uma pessoa boa, mas a partir do momento que ele recebeu a unção na vida dele, ele começou a revelar quem de fato ele é. Ele começou a revelar o que de fato estava no seu coração. Ele começou a se aparentar um homem mesquinho, nervosinho, estressadinho. Saul então começa a se mostrar quem verdadeiramente ele é. E um dia, e cá para nós, que a nação de Israel pede um rei. Quem estava reinando sobre a nação de Israel era o próprio Deus. A nação de Israel pede um rei, Deus vai e permite a Samuel que unja Saul para se tornar rei. Só que assumir o lugar de Deus não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Saul ali estava fazendo o papel do próprio Deus ali. Entenda o que eu quero dizer. A nação de Israel tinha um rei. Eles rejeitaram a Deus como rei e pede um rei carnal. É como se Saul tivesse ali sendo colocado no lugar do próprio Deus. A nação de Israel queria alguém ali para estar governando e liderando eles. E Deus olha para Saul através de Samuel e fala assim: eu sei das suas limitações, eu sei que você nunca vai ser perfeito como eu e reinar com perfeição como eu reino. Mas eu tenho uma tarefa especial para você. Você agora, Saul, está cuidando da minha herança, da minha nação de Israel. Eu tenho uma tarefa importante para você, Saul. Quando eu libertei a minha nação lá daquele povo de Israel, lá do Egito, quando eu libertei a nação de Israel do Egito, um povo chamado Amalequitas vieram e lutaram contra a minha nação. E até hoje eu não me vinguei deles. Então, Saul, eu vou te dar uma tarefa especial. Eu quero que você vá e lute contra os Amalequitas. E mate o rei deles, mate mãe, mate pai, mate homem, filhos, mulheres, crianças, mate todo o gado. Eu quero que você não deixe nada. E Saul então vai para essa missão a qual Deus deu para ele. Prepara o seu melhor carro de guerra, prepara os seus melhores homens e vai à guerra. Só que a Bíblia fala que após a guerra acabar, Saul poupou a vida do rei e a vida do melhor ali do gado, do melhor dos animais. O Senhor, e na hora que a guerra acaba, eu imagino Saul se encontrando com Samuel, falando: a paz do Senhor, Samuel. E Samuel falando: a paz do Senhor. E aí, Saul, tudo bem? Como foi a guerra? Então, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. O Senhor me pediu para matar homens, mulheres, crianças. Eu matei tudo que, o jeito que me foi dado para fazer, eu fui lá e fiz. Samuel então olha para Saul e fala assim: ele é. E esse barulho de boi que eu estou ouvindo aí? Saul tinha uma ordem. Foi dada uma ordem a Saul: mate tudo. E Saul poupou a vida do rei daquele povo e dos animais. E a partir da desobediência que Saul teve, e por não se arrepender, a Bíblia fala que Deus rejeita Saul como rei. Irmãos, uma coisa é a nação de Israel rejeitar a Deus. Outra coisa é o próprio Deus olhar para você e dizer: eu te rejeito. Uma coisa é a gente estar aqui na igreja e falar assim: a partir de amanhã eu não quero mais nada com Deus, eu viro as costas para Deus, eu abandono o meu chamado, eu não quero mais nada, e virar as costas para Deus. Isso não vai mudar quem Deus é. Ele vai continuar sentado no trono dele, sendo soberano. Mas se o Senhor um dia virar e dizer para você: eu te rejeito, você já pensou nisso?
Se o seu namorado te rejeitar hoje, você já vai ficar chorando aí não sei quanto tempo. Se o seu patrão chegar para você um dia e falar um pouquinho mais grosso, você já fica nervosinho, estressadinho. Imagina o próprio Deus olhar para você e dizer: eu te rejeito. Era esse o peso que Saul sentiu. O próprio Deus rejeitando Saul como rei. A nação de Israel tinha um rei. Eles pedem um rei a Deus, desobedecendo, rejeitando o próprio Deus como Senhor. O Senhor, apesar de tudo, atende o desejo daquele povo. Samuel vai, unge Saul como rei. Mas na hora de fazer algo que Deus pediu, Saul desobedeceu. E Deus olhou para Saul e falou: Saul, eu te rejeito. E Samuel, eu fico imaginando Samuel nesse tempo todo falando: eu sabia que isso ia dar ruim. Eu conheço a nação de Israel, eu sei o quão eles são. Eu conheço o coração do homem. Eles uma hora tá aqui com Deus, outra hora não tá. Quantas vezes nós mesmos desobedecemos a voz do Senhor? Mas Samuel fica tranquilo, porque enquanto de um lado tem rejeição, lá no pasto, enquanto de um lado tem rejeição, Samuel, do outro lado eu já tenho preparado a minha unção. Ei, Samuel, fique em paz. Enquanto aqui eu rejeito Saul, lá no pasto tem um que é segundo o meu coração. Aleluias, aleluias. Fique em paz, Samuel. Enquanto de um lado tem rejeição, do outro lado eu já tenho preparado a minha unção. Samuel, levanta, pega o seu chifre, enche de azeite e desce a casa de Jessé. Lá eu te mostrarei o verdadeiro, aquele que é segundo o meu coração. E Samuel vai à casa de Jessé. E a história você já sabe. Samuel então chega à casa de Jessé. Gente, naquela época um profeta, Samuel era um profeta. Naquela época um profeta era um homem muito importante. Ele carregava a voz do Senhor, a presença de Deus com ele. Eu imagino Samuel chegando na casa de Jessé, Jessé descobrindo que Samuel ia vir ali fazer uma visita a ele. Ele falando para os seus filhos: ei, um vai lá, arruma o quarto, o outro vai lá, lava a louça, o outro vai lá, prepara o banquete, porque o profeta está chegando na casa. Prepara, arruma tudo, prepara o banquete, a melhor comida. Samuel está chegando, aquele portador da voz de Deus está chegando, prepara tudo. E Samuel chega à casa de Jessé com uma missão: ungir o próximo rei de Israel, aquele que é segundo o coração do Senhor. A Bíblia fala que passa o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Samuel olha para Eliabe, olha e pensa: nossa, esse aí com certeza é ele. Tem uma boa aparência, olha o jeito dele, tem altura, tem porte de rei. Mas o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, não caia no mesmo erro que vocês já cometeram. Saul também tinha cara de rei, aparência de rei, tinha altura de rei, falava como rei, era bonito como rei, mas olha só, eu acabei de rejeitar ele, não cometa o mesmo erro. Passa Eliabe e Deus não confirma, passa Samá, passa Abinadab, passam-se os 7 filhos de Jessé e o Senhor não confirma que é o rei. Eu imagino a cena, eles estão dentro da casa, a mesa está diante deles, Jessé está ali, o pai está ali, os filhos estão ali, Samuel, que representa a própria presença do Senhor, está ali. São 9 homens, os 7 filhos, né? A Bíblia relata, são 7 filhos de Jessé e o profeta, tem 9 homens ali. Gente, eles estão diante de uma mesa. Se um homem sozinho já sente fome, imagina 9 homens em volta de uma mesa. Tem 9 homens em volta de uma mesa. Só que 9 não é 10, está faltando um. Olha aí. 9 não é 10, está faltando um. Cadê o meu irmão? Cadê o meu irmão? Está faltando um.
Cadê aquele seu amigo que ficava aí com você? Onde ele está? Cadê o seu irmão, aquele que estava sempre com você? Onde é que ele está? Sabe qual que é o pior? Que você sabe onde ele está. E o que você tem feito? Não, o profeta está vindo, a casa vai estar cheia, a unção vai ser derramada, eu vou ser ungido. Deixa o meu irmão para lá, eu quero a unção para mim. Está faltando um, cadê o meu irmão? Eles estão ali em volta da mesa e Samuel fala, olha para Jessé e fala: acabaram-se os moços? Jessé olha e fala: não, falta um. Ele está ele está cuidando de ovelhas, é o mais moço. Samuel fala: então manda chamar. E detalhe, ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. A história você conhece, Davi chega, o Senhor confirma que a unção, que é para ser eleito, escolhido, é Davi. Samuel então pega o seu chifre de azeite e joga sobre Davi e a unção é derramada sobre ele. Lembra de Saul que eu falei que quer saber o coração de um homem é só dar poder a ele? Saul, ele aparentava ser uma boa pessoa, mas após a unção ele se revelou quem ele era e ele não era uma boa pessoa. Davi, por outro lado, não, ele era humilde. A unção foi derramada e ele continuou sendo humilde. Glória a Deus. Adivinha só, depois da unção, para onde que Davi foi? Voltou para o pasto. Ele era humilde, recebeu a unção, continuou humilde. Ele era humilde, recebeu a unção, continuou humilde. Quem você tem sido depois da unção? Depois que a unção é derramada sobre você, quem você tem sido? Você tem sido como Saul, que se revela e mostra quem realmente você é? Ou assim como Davi, eu oro nessa noite, eu peço ao Espírito Santo que quando a unção for derramada sobre nós, que a humildade venha permanecer, assim como Davi. Davi era humilde, recebeu a unção, continuou humilde. E Davi voltou para o pasto, Samuel foi para casa. Só que após você receber a unção, as responsabilidades virão, novos desafios você enfrentará. No pasto, a Bíblia relata que Davi cuidava das ovelhas e ele matava ursos e leões para proteger aquilo que ele cuidava. Mas após a unção, não é mais com ursos e leões que Davi vai ter que enfrentar. É com Golias, é com Saul. Os desafios cresceram. Um dia, Davi, após a unção, Davi, ele acorda, se levanta, toma o seu café, vai se arrumar. E na hora que ele está saindo na porta, o pai dele fala: você não vai para o pasto hoje, eu preciso que você leve esse alimento aqui lá para os seus irmãos. Seus irmãos estão em guerra. Aqueles mesmos irmãos que nem se lembraram de você, que te rejeitaram, sabe? Eles estão em guerra. Vai lá e leva aquele alimento para os seus irmãos. Gente, quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Eu, durante quase 19 anos da minha vida, fui filha única. Então, muitas das vezes você pode falar: quem você pensa que é para estar falando alguma coisa? Você não tem propriedade. Muito pelo contrário, o fato de você não ter algo faz você observar quem tem. Muito mais. E durante a minha vida eu observava os meus amigos, minhas amigas, que eles tinham irmão, a relação que eles tinham com o irmão deles. E qualquer coisa que o irmão mais odeia fazer é ter que fazer algo pelo outro. Você morre pelo seu irmão, mas você não levanta para pegar um copo de água para ele. E se pegar, vai estar envenenado, cuspido, né? O pai de Davi chega e fala para ele: vá lá levar comida para os seus irmãos. E ele, como um filho obediente, levanta e vai. Os irmãos dele estão em guerra. Na hora que ele chega na guerra, ele não ouve barulhos de espada, não ouve gritaria, mas ele vê um gigante. Ele olha para aquele gigante está afrontando o Deus de Israel.
E ele ali encontra uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Posso te falar uma coisa? Você nunca vai ter oportunidade de matar Golias se antes você não estiver disposto a matar a fome dos seus irmãos. Jessé fez um pedido para ele: vá, levante, pegue esse alimento, leva para os seus irmãos que estão em guerra. E Davi encontra uma oportunidade de matar Golias. Ele foi para matar a fome dos irmãos dele, mas ele encontrou a oportunidade de matar Golias. Você nunca vai encontrar a oportunidade de matar Golias se antes você não estiver disposto a matar a fome dos seus irmãos. Davi vai, a história você conhece, e é aqui que eu quero falar do que eu falei lá no início. Que existem dois grandes desafios na nossa vida. Dois tipos de desafios vão passar por nós. O primeiro se chama Golias e o outro se chama Saul. Eu quero falar primeiro sobre o desafio Golias. O desafio Golias, o problema Golias é aquele que você vai acordar um dia na segunda-feira. Na hora que você acordar, você vai viver sua vida, vai se arrumar, vai para o trabalho, enfim. E durante a sua vida, durante o que você estiver fazendo, Golias vai aparecer diante de você. Com Davi foi a mesma forma, ele acordou, ele levantou, o pai pediu para ele fazer algo, ele foi viver, ele não foi com intenção de matar Golias, ele nem conhecia. Ele foi viver, ele estava vivendo a vida dele. E muitas das vezes você vai acordar na segunda-feira, você vai estar vivendo a sua vida, mas você vai se deparar com Golias. Só que você vai olhar para esse problema e vai falar assim: você vem contra mim com lança, espada, escudo e outras indumentárias mais, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O problema Golias é aquele problema que se levanta na segunda-feira, você olha para a cara dele e fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Com uma funda e uma pedra você lança contra Golias, e Golias cai e morre. Esse é o problema Golias. Muitas das vezes a gente vai enfrentar isso, a gente vai acordar na segunda, vai vir um problema chamado Golias, e você vai matar ele ali e acabou. Vida que segue. O nome do Senhor foi glorificado e glória a Deus por isso. Só que por outro lado existe um problema chamado Saul. É aquele problema que você vai acordar na segunda-feira e ele vai estar lá. É aquele problema que você vai acordar na terça-feira e ele vai continuar lá. Vai passar um mês e ele vai estar lá. Vai passar um ano e ele vai continuar lá. A Tila e o Fábio deram um testemunho aqui, que a Tila orou pelo esposo dela durante 15 anos. Durante 15 anos. E aquele problema esteve lá. Vai ter problemas que você vai acordar na segunda-feira, você vai matar ele e está tudo bem, acabou, o nome do Senhor foi glorificado. Mas tem problemas que são desafios, chamados Saul. E esse desafio, você vai acordar na segunda, ele vai estar lá. Vai passar uma semana, ele vai estar lá. Vai passar 5 anos e ele vai estar lá. E aquela mesma funda, aquela mesma pedra que você usou para matar Golias, ela não serve para matar Saul. A mesma funda. Aleluia. A mesma funda, a mesma pedra que você usa para matar Golias, ela não serve para matar Saul. O tratamento que você vai ter que ter com Saul é diferente. E que tratamento é esse? O que eu tenho que fazer com Saul? A Bíblia relata ali quando a gente leu. Saul estava atormentado, mas também ele acabou de ser rejeitado pelo próprio Deus. A presença do Senhor acabou de ser retirada dele. Mais do que isso, o Senhor envia um espírito maligno para atormentar ele. Saul precisa ser acalmado. E ele faz um pedido, ele chama os seus melhores oficiais, seus oficiais chegam e ele fala assim: eu preciso de um conselho, eu preciso que vocês vá e encontrem alguém que saiba tocar bem. E um oficial então olha para Saul e fala: eu conheço um que sabe tocar bem.
Só que mais do que isso, ele é guerreiro valente. Ele sabe falar bem, ele tem boa aparência e o Senhor está com ele. O Espírito foi enviado para atormentar a vida de Saul, e Saul então pede para que alguém venha e toque, para que ele seja acalmado. E um dos seus oficiais olha para ele: eu conheço um. Quando alguém for falar de você, o que eles estão dizendo? Quando Saul se apresentar e perguntar quem é aquele ali, o que vão dizer de você? O que será que estão dizendo de você aí fora? Como será que você está sendo apresentado? Um dos oficiais de Saul, os oficiais ali naquela época não era qualquer pessoa, era uma pessoa emanada de autoridade. Isso é o significado de um oficial. O oficial estava ali e foi um oficial que disse: eu conheço um que sabe tocar bem. Você está pedindo alguém que saiba tocar bem? Eu conheço ele. Mas mais do que isso, ele é guerreiro valente. Apesar de eu ter falado da história de Golias primeiro, nesse episódio em que Saul se encontra atormentado, Davi ainda não tinha lutado com Golias. Como é que esse homem sabia que ele era um guerreiro valente se ele nem tinha lutado contra Golias ainda? Lembra daqueles ursos e daqueles leões que Davi matava todos, sempre quando vinham para atacar suas ovelhas? Às vezes você acha que você está no campo esquecido, sozinho, deixado, abandonado, mas tem alguém que está te observando. Para você é só um urso, só um leão, mas para alguém está te olhando e está dizendo: ali vai um guerreiro valente, ali vai uma guerreira valente. E ele fala disso. E aqui eu apresento algumas características que Davi teve para poder acalmar Saul. Igual eu disse, vai ter problemas que vão ser como Golias, que vai vir um dia você com uma pedra, uma lança, uma funda, e uma pedra você vai derrubar ele. Mas outros são como Golias, são como Saul, que vão estar ali todos os dias, e você vai ter que ter características na sua vida para poder acalmar ele. A primeira delas é saber tocar bem. O que é saber tocar bem? Irmãos, eu já na minha vida já tentei tocar, acho que foi 5 instrumentos. Me pergunta se eu sei tocar alguma coisa. Não faço ideia de como que toca, como que faz. Eu acho lindo quem é músico. Para mim é uma das pessoas mais inteligentes. Como que entende? Não me entra na cabeça. Mas tocar bem aqui para Davi era tocar a harpa. Mas às vezes o tocar bem para você, às vezes é ministrar a palavra, às vezes é cantar um louvor, às vezes é adorar ao Senhor. Mas Ana, eu ainda não descobri o meu chamado. Às vezes você sabe cozinhar bem, às vezes Deus vai te usar através de um alimento para você poder alimentar outras vidas que estão necessitadas. Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? É isso que vai ser usado para poder, no dia que Saul vir, você acalmar ele. Outra característica, ele era guerreiro valente. Para muitos aqui era só um urso, só um leão, mas alguém viu e falou: não, ali vai um guerreiro valente. Outra característica, sabia falar bem. Sabia falar bem. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? O que você tem falado quando você se reúne com seus amigos? Se você acha que do jeito qualquer que você fala, o dia que Saul se apresentar a você, você vai conseguir acalmar ele? De jeito nenhum, ele vai rir da tua cara. Você precisa saber falar bem. Davi sabia se portar no pasto, mas quando foi se apresentar diante do rei, ele sabia se apresentar diante do rei. Eu oro aqui, eu profetizo para que meninos nessa casa venham se tornar homens de verdade, que tenham maturidade, saibam falar, saibam conversar, para que nós mulheres venhamos ser mulheres de verdade na presença de Deus, que venham saber sair palavras de sabedoria, sair palavras de conforto, de amor.
Que venhamos ser homens e mulheres na presença de Deus com maturidade, assim como Davi foi. Ele sabia falar bem, ele sabia entrar no ambiente, ele sabia sair de um ambiente. Era ainda jovem, uma pessoa apresentável, carregava maturidade. Mas eu só tenho 10 anos, maturidade não é idade. Saiba falar bem, para quando Saul vir, você saber se apresentar diante dele. Quando o problema vir, você saber se apresentar diante dele. Quando os desafios virem, você saber o que dizer, como falar. Outra característica que fez com que Davi acalmasse Saul: ele tinha boa aparência. Boa aparência não significa ser bonito. Fala assim, ufa, né? Uns aí já se livrou. Ter boa aparência é o que está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. E Moisés, ao descer do Monte Sinai, carregava em suas mãos as 2 tábuas da promessa do Senhor, e o seu rosto brilhava, porque ele acabava de conversar com Deus. Ter boa aparência é carregar a presença do Senhor aonde você for. É refletir a glória de Deus na sua imagem, na sua face. Aonde você passar, pessoas olharem para você e falar: ali vai um homem, uma mulher de Deus. Ele tinha boa aparência. Ele carregava a imagem do Senhor, e a presença do Senhor, a boa aparência, você só vai conquistar tendo relacionamento com Deus. Moisés só conseguia ter boa aparência, o seu rosto só brilhava quando ele saía, acabava de conversar com Deus. Era ele conversar com o Senhor, o rosto dele brilhava. É relacionamento com Deus, para que a sua face venha brilhar. Para quando Saul vier, o inimigo, o desafio, ter que olhar para você e não ver você. Porque de fato, se ele ver você, se ele ver a mim, a gente vai ser vencido. Mas é para ele ver a presença do Senhor e falar: aqui não dá, aqui não tem como. A presença do Senhor está com ele, a presença do Senhor está com ela. Outra característica: ele sabia tocar bem, era guerreiro valente, tinha boa aparência e o Senhor estava com ele. Uma coisa é a gente estar com o Senhor, mas uma pessoa olhar para você e falar: nossa, o Senhor está com ele. Uma coisa é eu olhar e falar assim: nossa, aquela ali anda com o Senhor. Mas outra coisa é eu olhar e falar: o Senhor anda com aquela pessoa. Olha a diferença. Que a gente venha buscar esse relacionamento com o Eterno, ao ponto de olharem para a gente e falar: ali vai alguém que anda com o Senhor, aquele cuja o Senhor está com ele. Para quando Saul vier, quando os problemas da vida vier, o Senhor se apresentar diante de nós, para que não seja nós lutando as nossas próprias guerras, para que não seja nós enfrentando Saul, mas sim o próprio Senhor ali, a presença do Senhor indo à nossa frente, nos guiando, nos protegendo. Posso falar uma coisa para vocês para encerrar? A maior vitória de Davi nunca foi ter matado Golias. A maior vitória de Davi foi nunca ter matado Saul. Matar Golias, o problema se levantar durante o dia e você matar ele, é muito bom, acabou o problema ali. Mas e quando você tem que enfrentar ele todos os dias? Todos os dias. Só que ele você não mata, ele você tem que acalmar. E é essas características que precisam ter em você, para quando os desafios da vida vierem, você conseguir acalmar Saul, você conseguir vencer os desafios apresentados a você. Virão desafios Golias, em que você vai ter que se portar, você vai ter que com a pedra, uma lança, matar ele, e ele vai cair em nome do Senhor de Jesus, porque é o Senhor dos exércitos que vai à sua frente. Mas quando Saul vier a você, aquele problema que você vai ter que lidar durante anos, você vai ter que aprender a acalmar Saul.
E são essas características que vão estar com você, que precisam ser evidenciadas em cada um de nós. Amém? Eu peço para que vocês se coloquem em pé. Eu quero fazer uma oração com a igreja nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor para que nos ensine